O repórter setorial já está de volta e vamos falar de educação. O Ministério da Educação criou a Base Nacional Comum dos Currículos Escolares. O documento separa o que os alunos vão aprender em cada ano escolar. E as mudanças podem interferir na formação dos professores, no material didático e nas estruturas das escolas. Tínhamos um conjunto de territórios que era da França, depois da Guerra Franco-Prussiana foi para a Alemanha e agora volta para a França. Que territórios são esses? Alsácia-Lorena. O assunto abordado e o jeito de dar a aula. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, vai transformar e unificar os currículos das escolas públicas e privadas de todo o país. O documento é um norte na dobradinha ensino-aprendizagem. Hoje um pai chega e matricula a escola, às vezes ele não tem a referência do que é que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho. O que deveria aprender no segundo, no terceiro, em português, em matemática, em história, em geografia, em cada uma das coisas. Então a base vai dar essa referência de quais são as habilidades, os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. A intenção é melhorar a educação básica. Por isso, uma grande mobilização vem sendo feita. As redes de ensino vão ter autonomia para elaborar ou adequar os conteúdos de acordo com o que for estabelecido na base, assim como as escolas, que podem contextualizar e adaptar seus projetos pedagógicos. Eu acho que o maior desafio é fazer com que esse planejamento chegue de forma uniforme em todo o território nacional. O documento já recebeu mais de 12 mil contribuições e deverá ser enviado nos próximos meses para o Conselho Nacional de Educação. Debates e audiências públicas vão ser realizados antes do parecer final. A homologação será feita pelo ministro da Educação. 2018 promete novos capítulos para uma longa história que é a educação. Minha gente, um cálculo feito pelo consultor legislativo do Senado e especialista em Previdência, Pedro Fernando Neri, revelou que 86% dos servidores ficam de fora da reforma da Previdência após o recuo do governo federal. Em números, isso significa que mais de 5 milhões de trabalhadores do funcionalismo público não serão atingidos pela regra. Milhares de servidores públicos não farão mais parte da reforma da Previdência depois que o presidente Michel Temer cedeu à pressão dos grupos organizados contra a PEC. Proposta de emenda constitucional que altera as regras de aposentadorias e pensões em tramitação no Congresso Nacional. No total, são 6,214 milhões de servidores públicos em nosso país. Destes, 5,362 milhões não farão mais parte da reforma. Esses dados representam que 86% do funcionalismo público em atividade no país está fora do alcance da PEC. Apenas 14% serão afetados na proposta da emenda constitucional. A questão em debate é se essa decisão abre um precedente para que outras categorias em meio à pressão também escapem do alcance da reforma. E olha só, um estudo mostrou que 42% dos alunos da rede pública já sofreram algum tipo de agressão. A violência deve ser banida também das escolas. O estudo foi feito pelo site QEdu. Segundo o levantamento, 76% dos diretores e 71% dos professores relataram ter havido agressão verbal ou física entre os próprios alunos. Ameaças, xingamentos e discriminação, muitas vezes confundidas com brincadeiras, também são considerados atos violentos e podem evoluir para agressões mais graves. Comportamentos que contribuem para deixar o ambiente hostil. O estudo também mostrou que mais da metade dos educadores já presenciou pelo menos um tipo de agressão contra funcionários praticado por alunos. Este vídeo, que circulou nas redes sociais essa semana, mostra uma briga de alunas em uma escola no interior de São Paulo. A inspetora tenta separar as estudantes. E as crianças ficam deixadas. O que acontece é que elas tentam resolver por conta própria, elas têm tamanho, mas não têm maturidade, nem emocional, nem psicológica, e o que vai resultar em alguma forma dela se expressar. Por ano, mais de 1 milhão de mulheres praticam aborto aqui no Brasil, mesmo sendo considerado crime. Hoje nós vamos falar sobre o aborto. Para alguns, uma alternativa simplista de quem quer livrar-se de um problema. Para outros, uma situação de desespero, pânico
na hora de se imaginar diante de uma situação que seria insolúvel do ponto de vista financeiro, entre outras coisas. Nós vamos falar sobre esse tema hoje com grande vagar, porque estamos recebendo a presidente da Associação Guadalupe, que é a Mariângela Consoli de Oliveira, e a assessora jurídica da associação, que é a doutora Cláudia de Araújo, que já é conhecida de todos nós, já veio aqui algumas vezes com grandes reflexões sobre temas importantes. Sim. Começo com Mariângela para nos falar o que é a Associação Guadalupe. A Associação Guadalupe, ela veio como ela é uma instituição, né, uma entidade civil sem fins lucrativos, que veio para poder ajudar, amparar, né, mulheres que procuram por essas situações de aborto, certo? Diante de um quadro tão grave que hoje nós vivemos, muitas meninas ainda são expulsas de suas casas, procuram por aborto por desespero. Então, entra nesse momento a Associação Guadalupe, que veio realmente, que aparece nesse contexto todo para poder ser esse apoio, né, um apoio até familiar na vida dessas meninas. É uma entidade filantrópico, né? É uma entidade católica, né? Claro, nós não podemos jamais perder a nossa identidade, mas é uma entidade que atende a todas as pessoas indistintamente, porque não deixa também de ser uma obra social. A doutora Cláudia, que está aqui com a gente também, eu gostaria de uma reflexão em cima de um tema que me surgiu quando vi as senhoras aqui para falar sobre esse assunto. Se a gente admitir, né, que existe um período da gestação em que a vida pode ser interrompida, qualquer dia a gente vai chegar também à ideia de que, por uma questão de conforto, né, a gente não pode limitar também o tempo da idade de alguém que esteja com uma doença muito grave, ou até com uma idade avançada, quando passa a ser um certo transtorno para a família, até por conta de Alzheimer, de uma série de outras situações que levam à demência, à senilidade. Então, um dos propósitos da associação justamente é esse, conscientizar essas mulheres que, independentemente do tempo de gestação, ela tem uma vida dentro dela que muitas vezes não foi planejada, mas que ela merece ter a opção de sobreviver. Por quê? A mulher, ela tem essa opção, vou fazer o aborto porque eu quero me livrar desse problema na minha vida. Só que a criança, ninguém pergunta para aquele bebê se ele quer sobreviver, se ele quer viver. E quem disse que ele se sente um problema? Ele é uma vida. Então, muitas vezes, o que nós observamos é que a vida da mulher, ela se sobrepõe à vida desse feto. Só que a mulher, ela tem a liberdade, o livre-arbítrio de decisão. Aquela criança, ela depende da decisão dessa mulher para sobreviver. Então, o que a associação busca justamente é isso, conscientizar essa mulher que ela não está sozinha, que aquela criança precisa daquele corpo, daquele útero, para ser gerado, para que ela nasça e sobreviva àquele ataque, porque não deixa de ser um ato de tortura, é um crime, né? Dentro da legislação, é inadmissível que uma vida sobreponha a outra. Né? Nós temos o que hoje em dia nós vemos muito, a questão da dignidade da pessoa humana. Então, esse bebê, desde a sua gestação, desde a concepção, ele já tem os direitos dele assegurados, inclusive pelo próprio Código Civil, né? Que no artigo 2º fala que, desde a concepção, os direitos do nascituro são garantidos, são protegidos. Então, se nós não temos como proteger alguém que não existe. Então, como que eu vou e mato, né, com um ato de covardia, para eu tentar resolver um problema que muitas vezes a pessoa procurou, porque ninguém engravida sozinho, né, e eu mato uma criança? Então, realmente, isso é um ato, para mim, inadmissível também. Agora, Mariângela, há quanto tempo a entidade funciona e quantas pessoas vocês têm ideia de já terem atendido? Olha, a entidade, formalmente, ela funciona desde 2013. Ela foi fundada em 2013. Mas ela foi fundada por conta de de um trabalho que já vinha sendo executado assim, desde 2009. Né? Então, eu entrei realmente para o movimento em defesa da vida, para o Provida, em 2005. Eu trabalhava com algumas pessoas, indo para Brasília para tentar barrar o projeto de lei
que parece que era o 1191, que estava para ser aprovado. Então, desde 2005, eu trabalho com essa questão da vida. Esse projeto tinha o propósito Ele de tinha legalizar, o propósito de legalizar o o aborto. Então, várias pessoas, nós íamos para Brasília sempre, né, para poder estar conversando com os deputados, para barrar esse projeto. E, graças a Deus, conseguimos, por unanimidade, né, que esse projeto não fosse aprovado. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que não é somente ser contra o aborto, mas nós tínhamos que fazer realmente algo, né, pela vida. Em 2009, eu conheci um grupo de mexicanos que vieram para o Brasil para dar uma capacitação para as mulheres, para as pessoas que queriam aprender a abordar as gestantes que procuravam por aborto. E eu participei desse curso, dessa capacitação. Então, desde 2009, que eu faço esse trabalho de abordagem a essas gestantes. Tem ideia de quantas já foram atendidas? Mais de 2.000 crianças já foram salvas do aborto. Que bom, né? Mais de 2.000 crianças. Essa inspiração do nome Guadalupe certamente vem dos mexicanos aí, porque vem dos Guadalupe mexicanos, é a padroeira do México, exatamente, né? Padroeira do México e padroeira dos nascituros também. Agora, eu não sei, eu tenho ouvido falar uma coisa que me parece mais absurda ainda do que o aborto, né? Parece que agora tem um grupo de cientistas que está pretendendo legalizar que se mate a criança depois de nascida. Mas eu vou lhe pedir para a gente falar sobre esse tema na sequência da entrevista, já, aqui. A Polícia Militar de São José dos Campos fez uma surpresa para uma menina que teve vídeo viralizado na internet. E a nossa equipe estava lá. Os detalhes você confere no próximo bloco.